Vamos lá então fazer mais esse biquinho aqui. Esse biquinho aqui, ele é o inverso do primeiro que a gente fez. O inverso que eu quero te dizer é o seguinte, na técnica que a gente vai fazer para que ele caiba, que ele sirva no nosso paninho. No meu caso aqui, aconteceu o inverso. Eu comecei a fazer com o anelzinho e aí a medida não deu certo. Ela ficou com, tipo assim, com meio motivo aqui no final. Deixa eu tirar as coisas daqui. Ficou com meio motivo aqui no final. Gostaria que ele ficasse todo certinho, tá? E aí eu desmanchei tudo, que isso faz parte, sim. Desmanchei e fiz tudo novamente, também com a agulha 175, sem o anel. E aí ele ficou mais larguinho e agora sim ele cabe aqui no meu pano, tá? Vamos lá? De repente você não viu o primeiro, vou tirar a medida aqui. 64, aliás, desculpa, 44 centímetros e meio tem esse meu pano aqui. O que você vai fazer? Deixa eu virar aqui do lado que não tem cor. Fica mais fácil para te explicar. Esse que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte. A gente vai fazer aqui uma carreira de correntinhas e depois preenchê-la com pontos altos. Já vou passar tudo para você. O motivo que a gente vai fazer aqui, ele vai se repetir, tá? Então é o seguinte, nós precisamos de 12 pontos. Aqui eu tenho 24 nesses intervalos, tá? Ficou mais fácil para eu contar assim. Nós precisamos de 12 pontos para fazer o motivo. Então, você vai fazer múltiplos de 12 mais 2. Esses 2 pontos são para fazer um acabamento aqui desse lado e aqui nesse último lado aqui. Tá bom? Então, eu fiz o seguinte. Fica sossegada que eu vou te passar quantos pontos eu fiz aqui. Eu teci uma carreira cheia de correntinhas, coloquei em cima aqui do pano e fiz um pouquinho a mais. Veja bem, tá? Fiz um pouquinho a mais. Então, eu voltei preenchendo a partir do terceiro ponto, que eu já estou trabalhando com ponto alto, voltei preenchendo tudo com pontos altos. Voltei aqui, contei um ponto e desprezei ele e vim contando 24 pontos. São múltiplos de 12, como eu falei. Então, aqui eu tenho 2 motivos, tá? Ficou mais fácil para mim. Se você quiser, conta de 12 em 12 e vai marcando aí com o marcador, tá? Então, eu fiz assim, ó. 24, 24, 24, vim contando aqui até o final, tá? Quando eu fiz usando o anel regulável para ajustar o ponto, ficou faltando aqui 6 pontos. Tinham 6 pontos sobrando depois que eu vim marcando os múltiplos de 12, tá? 24 em 24. Com 6 eu ia fazer meio motivo. Ia ficar meio estranho. Eu estava afim que desse certo mesmo, né? Por isso eu desmanchei e fiz. Agora, o que eu tenho aqui? Fiz assim. Desmanchei, preenchi novamente, ele deu uma esticada aqui, preencheu e deu certinho. Então, aqui eu tenho 122 pontos. 120 vai dar 10 motivos. E lembra que eu falei de mais 2 para a gente fazer o acabamento na borda, por isso 122. 122, coloquei mais 3 correntinhas, então fiquei com 125. Voltei a partir do terceiro e comecei a preencher aqui com os pontos, e aí cheguei aqui nesse resultado que nós estamos aqui, tá bom? 120 pontos, 122, né? 120 mais os 2 últimos aqui da lateral, tá? Então, você vai fazer isso. Vai fazer uma carreira de correntinhas, medindo o seu pano, volta preenchendo com pontos altos. Se ele tá sobrando muito ou tá faltando muito, tira o anel, coloca o anel, faz essas gambiarras aí, tá bom? E depois vai dividir. Você pode dividir de 12 em 12 ou dividir, como eu fiz aqui, de 24 em 24, como você achar melhor, tá? Vou trabalhar com a agulha 175, como eu falei pra você. Então, feita essa primeira carreira, a gente vai fazer aqui o seguinte.
Vamos virar o trabalho. E aqui eu vou manter esses marcadores, tá bom? Você vai trabalhar aí como você quer, com ou sem marcador. Então, eu vou virar aqui o trabalho. Sobe com 3 correntinhas, ou então faz esse aqui que eu estou fazendo aqui. Qualquer uma opção tá certa, tá bom? Tá bom para você. Faz o que ficar melhor para você. Essa eu faço assim. Entro com a agulha aqui no primeiro espaço. Puxo uma laçada. Tiro os dois da agulha. Tem um ponto baixo e uma correntinha. Temos aqui um ponto alto. E vou fazer outro ponto alto aqui. Então, no meu caso, eu tenho 2 pontos altos. Você pode fazer isso ou fazer 3 correntinhas e um ponto alto, tá? A partir daqui, você vai fazer o seguinte: 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 pontos de base. No quarto, um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, 3 no quarto, ponto alto. Vai fazer isso daqui a carreira toda. Não se confunda, agora eu já estava me confundindo colocando 2, tá? O legal de você deixar os marcadores aí, eles vão servir de orientação para os motivos. Quer ver? Olha. Veja bem. Esse aqui, onde eu coloquei o marcador, todo lugar que eu tiver o marcador, como eu marquei de 24 a 24, ele tem que ter um ponto alto. Se ele não tivesse um ponto alto aqui, alguma coisa estava errada. Ou na contagem de baixo, ou na contagem de cima. E eu vou dizer para você, detesto trabalhar com contagem de pontos. Se você já fez algum trabalho aqui no meu canal, você sabe disso, né? Errou a contagem de pontos, desmancha tudo e tal, não sei o quê. Mas para quem gosta, é um prato cheio. Então, eu já vou dar essa dica para você. O marcador, ele vai ser de suma importância. Como eu marquei de 24 a 24, quando eu comecei a fazer os motivos mesmo com desenhos, ele vai ter aqui, no intervalo que eu marquei coloquei os marcadores, em cada intervalo ele vai ter 2 motivos, tá bom? Bom, vou continuar nessa sequência aqui até o final da carreira. Bom, cheguei aqui no final da carreira, então note aqui que eu tenho ainda as 3 correntinhas que eu fiz para iniciar a carreira, tá? Então, nós temos aqui no final 2 pontos altos e no início 2 pontos altos também. Vamos virar aqui. E nós vamos fazer ou 3 correntinhas, ou sobe da forma que eu te mostrei anteriormente e faz um ponto alto, tá? Se você subir com as 3 correntinhas, ignora esse ponto alto. Eu acho legal você fazer do jeito que eu estou fazendo, tá? Então, vamos lá, olha. Uma correntinha. Vamos trabalhar com ponto alto duplo, então, 2 voltas na agulha. Na terceira correntinha, isso vai se repetir por toda a carreira, tá? Na terceira correntinha aqui do espaço, não dê a volta por aqui, entre de fato na correntinha. Você inicia o ponto alto duplo e não termina, deixa na agulha. No mesmo local, você vai fazer mais 2 pontos altos duplos. Temos então 3 pontos altos duplos. Opa, esse aqui saiu ponto alto. E agora, no terceiro, sim, a gente puxa uma laçada, fecha todos juntos. 1, 2, 3 correntinhas. No próximo espaço, na terceira correntinha, 3 pontos altos duplos, fechados juntos. Vamos repetir isso até o final da carreira, tá bom? Aqui no final da carreira, deixa eu só tirar esse pontinho daqui, olha, aqui no final da carreira, eu vou fazer um ponto, assim como foi lá no início, e termino com 2 pontos altos, tá? Olha só como ficou aqui.
Na próxima carreira, vamos virar aqui e nós vamos repetir a penúltima carreira que nós fizemos. Iniciamos aqui com 2 pontos altos. Eu sempre vou falar aqui no início 2 pontos altos para não ficar repetindo a mesma ladainha. Se você quiser, se você sabe com 3 pontos, faz 3 pontos, 3 correntinhas e um ponto alto. Senão você faz como eu estou fazendo, tá bom? Vou dizer sempre 2 pontos e aí você já sabe. E aí a gente vai repetir essa carreira aqui, ó. Aí o que a gente fez aqui depois de 2 pontos altos? 1, 2, 3 correntinhas. E aí a gente vem aqui na correntinha do meio, na segunda correntinha, e prende com ponto alto. A única diferença é o local onde a gente vai prender, tá? 1, 2, 3 correntinhas. E aqui na segunda correntinha, na segunda correntinha a gente faz um ponto alto, tá? A gente vai fazer isso aqui até o final da carreira, incluindo os 2 pontos altos lá no final. Na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar com meio ponto e correntinhas. Você vai fazer o seguinte, olha, ignora esse daqui, tá? Do cantinho. E a cada 2 pontos altos, você coloca um marcador no terceiro. 2 pontos altos, um marcador no terceiro, tá? Vai fazendo isso daqui até o final da carreira. Isso aqui vai te ajudar e muito, porque essa carreira, ela é visualmente bastante confusa, tá? Na hora que a gente olha assim prontinha, parece fácil, mas não é difícil, mas ela pode causar muita confusão na hora da distribuição dos pontos, tá? Bom, aqui no início a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente inicia aqui com meio ponto e a gente vai fazer meio ponto até chegar aqui, tá? São 6 meio pontos. 6. Agora a gente vai fazer 3 correntinhas. Nunca, jamais faça a sua correntinha apertada. Tem locais que você precisa fazer uma correntinha mais concisa. Essa daqui, ela precisa ser um pouquinho mais folgada, tá? Então, vamos lá, olha. 1, 2, 3 correntinhas. Agora, a gente vai fazer aqui no próximo ponto 3 meio pontos, 1 no ponto alto e 2 nas correntinhas. Três correntinhas novamente. Essa carreira é toda assim, 3 meio pontos e 3 correntinhas, 3 meio pontos e 3 correntinhas. O negócio é onde eles serão fixados, tá? 1, 2, 3 correntinhas. Esses que estão com marcador, você vai ignorar, você vai pular. E preste atenção no seguinte, se você veio daqui para cá, agora você vem do meio para o canto, tá? Do meio do buraquinho até o ponto alto. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê? 3 meio pontos. 1, 2 e 3. Tá? 1, 2, 3 correntinhas. Se eu fiz do meio para cá, agora é do ponto alto para o meio. 3 meio pontos. Ok? De novo, 1, 2, 3. Cheguei no ponto alto com o marcador. Eu pulo esse, tá? E agora eu venho nesse daqui. E aqui, se eu comecei o último do ponto alto para o meio, agora eu vou do meio para o ponto alto. Tá? E aí você vai fazer isso a carreira inteira. É só ir repetindo, repetindo, repetindo. Os marcadores são essenciais.
seja você marcando com um marcador ou então com um pedacinho de fio, faça primeiro essa marcação, porque é muito confuso, principalmente se você for uma pessoa disléxica que nem eu. Fica muito tenso essa carreira, que é fácil. É fácil. Então, assim, no nosso cérebro, a gente tem que arrumar artimanhas de condicionar ele a fazer aquilo que a gente quer. Esse foi o meio em que eu arrumei para que eu entendesse mais fácil como fazer essa carreira, tá? Se você não fixar nada disso, depois você me conta a dificuldade que você teve, tá bom? Mas tenta aí, você não precisa passar por isso, não. Já te dei o caminho das pedras, é só seguir ele fácil, fácil, tá? Vamos assim até o final da carreira e aí eu volto com você. Bom, estou aqui no finalzinho da minha carreira. Então, aqui no final, eu tenho 3 pontos, terminando no ponto alto. Fiz as 3 correntinhas e o próximo passo é novamente 3 pontos, só que agora iniciando no ponto alto. Porém, eu estou no último espaço, tá? Então, o último espaço a gente preenche tudo com meio ponto, tá bom? Essa carreira toda é de meio ponto e correntinha. Se em algum momento eu falei ponto baixo, eu me enganei, então você me desculpe, tá? Meio ponto e correntinha. Bom, verifica se tá tudo certinho, como deve ser feito. Se tiver tudo certinho, te oriento a retirar os marcadores, tá bom? Você não vai precisar deles agora, mas, no entanto, você pode deixar. Todo lugar onde tem um marcador com esse ponto, ele vai servir de âncora para o motivo, onde a gente vai fazer um ponto baixo. Então, se de repente isso te ajuda, pode deixar ele, tá bom? Vamos lá, a gente já está chegando nas 2 últimas carreiras, tá? Então, vamos lá, vamos virar aqui. E aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos, 1 e 2. E agora a gente vai fazer 2 correntinhas. Próximo espaço, a gente vai trabalhar sempre nesse espaço aqui de 3 correntinhas, tá? Aqui a gente vai fazer, sabe esse que a gente fez aqui embaixo? A gente vai fazer aqui, só que 3 vezes, olha. Vamos fazer 3 pontos, oh, caramba, 3 pontos altos duplos, fechados juntos. 2 correntinhas no mesmo espaço, 3 pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas novamente, 3 pontos altos fechados juntos. Tá bom? Então, aqui a gente tem um motivo, tá? Esse motivo, ele consome 18 pontinhos aqui de baixo. 2 correntinhas, 1 e 2. Aqui nesse próximo espaço, a gente vem na segunda correntinha e prende com pontos baixíssimos. Temos 1. Vai prestando atenção aqui. Vou repetir isso aqui que eu fiz agora, tá? 2 correntinhas, 3 pontos altos fechados juntos e 2 correntinhas 3 vezes. Finalizamos com 2 correntinhas. Próximo espaço, prendo com a correntinha. Olha, esse prendo com ponto baixo, tá? Esse prendo com ponto baixo, faça ele na correntinha e não no espaço, pegando assim,
tá bom? Ele vai ficar mais firme, o ponto baixo não vai ficar dançando e vai manter a uniformidade desse motivo aqui, tá bom? Então, agora é repetir isso a carreira toda. Como você viu, esse início aqui eu nem tinha a corrente, o prendedor aqui, o marcador aqui. No entanto, na segunda, ele coube aqui. Falei para você que eu tinha marcado a cada 24 pontos, bem aqui no início. Lembra disso? Então, essa correntinha aqui, me desculpe, esse ponto baixo aqui, que prende os dois, ele vai se dar bem aqui, ó, onde eu coloquei a marca do 24. Se você marcou de 12 em 12, essa pega no de 12 aqui embaixo, essa vai pegar no de 24, essa aqui no próximo, na próxima marcação, até finalizar a carreira toda, tá? Vou fazer a carreira e volto aqui com você, tá bom? Tô chegando aqui no final da carreira, olha só. Um motivo, vou fazer 2 correntinhas, é a mesma coisa que lá no início, tá bom? 2 correntinhas e aqui eu faço 2, olha, os 2 pontos baixos aqui, ó, tem que ser nos 2 últimos pontos, tá? Nesse e no outro aqui que eu levantei, tá? 2 correntinhas. Então, agora a gente vira o trabalho aqui. Bom, então cheguei aqui, olha, bem no cantinho onde eu tinha iniciado, né? Então, aqui, aonde tem um ponto baixo, vou fazer... Opa, acabei fazendo ponto baixíssimo. Vou puxar aqui uma alcinha e fazer ponto baixo, são 2 pontos baixos aqui no início. Aqui, nas 2 correntinhas, que são as finais, tá? Uma de cada lado, vou fazer 2 pontos baixos, aonde eu fiz aquela união de pontos altos duplos, 1 ponto, e aqui eu vou fazer um picô. 3 correntinhas, entro no ponto baixo e puxo um ponto baixíssimo. Nos espaços, 3 pontos baixos, tá? Agora, vamos nesse gominho aqui, um ponto baixo e um picô. No outro espaço, 3 pontos baixos. Um ponto baixo no gominho, 1, 2, 3 e um picô. Chegamos, então, nas 2 correntinhas das extremidades. Temos uma aqui e outra aqui, tá bom? A gente tem uma sempre no início e outra no final de cada motivo. E nessa daqui, a gente faz apenas 2 pontos baixos, tá? Não é necessário fazer 3. Chegamos no ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Continuamos para o outro lado com 2 pontos baixos, tá? Então, nessa parte aqui são 5 pontos, 2 em cada espaço e 1 no ponto baixo. Chegamos aqui no gomo, então, um ponto baixo com picô. Chegamos no espaço entre os gomos e fazemos aqui 3 pontos baixos no gomo, 1 ponto baixo, 1, 2, 3, com picô, tá? Bom, repetir isso a carreira toda, tá? Até o final. E eu venho com você aqui para a gente finalizar esse trabalho. Então, vamos lá, olha, muito simples. Chegou aqui no final, os pontos baixos, então a gente vai cortar o fio e simplesmente fazer o acabamento com a agulha. Aqui a gente faz o tradicional sumir com o fio. Eu prefiro sumir aqui no meio do ponto baixo porque ele é menor e ele está mais apertado. Então, fica mais seguro, tá? E agora eu vou colocar ele no meu pano de prato, não costurar agora, tá? Vou prender com alfinete e volto para mostrar para você como é que ficou.
Olha só então como ficou a barrinha, ficou bem bonitinho esse barradinho, né? Bom, como você viu, eu tenho dificuldade igual a todo mundo, principalmente quando eu me deparo com algo novo. Tenho experiência, a gente faz crochê aí há mais de 40 anos, mas também tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações, mas eu não deixo que isso me impeça de fazer o que eu quero. Poderia ter desistido, pegado outros bicos que eu sei fazer que são bem mais fáceis do que esse, mas o que eu faço? A gente arruma artimanhas para enganar o nosso cérebro, porque nós podemos mais e ninguém pode impedir a gente. Dislexia, qualquer coisa que você tenha, nada pode te impedir de conseguir o que você quer, tá? Olha, está aqui todo presinho, tá? De ponta a ponta, deu certinho aqui. Se ficou largo o seu, como ficou o meu no início, aliás, o contrário, né? Se o seu ficou apertado, como o meu ficou no início, por causa do uso do anel, tire o anel, trabalhe com ele mais frouxo, tá? Eu mantive a agulha 175 e deu certo. Se não desse, o que eu ia fazer? Passar para a agulha 2, tá? Bom, eu espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Segundo barradinho no nosso pano de prato. Fique com Deus e até a próxima.